A China já está em uma crise de petróleo por causa do Irã? O Partido Comunista Chinês está sendo realmente racista de novo. E não se preocupe, o exército chinês ainda está enviando aviões de guerra perto de Taiwan. Veja mais nas manchetes do China News desta semana. Bem-vindo ao China Uncensored. Sou Chris Chappell. Este episódio tem patrocínio da Incogni. Você sabe que empresas coletam seus dados pessoais, mas talvez não perceba quantas, dezenas ou até centenas. A maioria você nunca ouviu falar e não sabe o que fazem com seus dados. A Incogni ajuda a evitar isso. Conto mais no final. Bem, temos que começar com o assunto que está na cabeça de todo mundo, que todos estão comentando e que está afetando todos os cantos do planeta. Timothée Chalamet faz comentários sobre balé e ópera. Como ousa ser tão preciso e desrespeitoso, seu porquinho afeminado? Também devemos citar a China, segundo um vídeo verificado pelo Grok que circula no X. Para quem se interessa, motoristas chineses estão fazendo fila nos postos de gasolina para encher o tanque antes que os aumentos de preço entrem em vigor. Uau! É como uma máquina do tempo, voltando direto para os Estados Unidos em 1973. Não só os chineses sentem o impacto. O regime iraniano ameaça fechar o Estreito de Hormuz, afetando principalmente o transporte de petróleo. Há relatos conflitantes sobre se o Irã começou ou não a colocar minas no estreito. Enquanto isso, o regime iraniano também tem feito algumas exigências interessantes, como o presidente iraniano postando no X. A única maneira de acabar com esta guerra é reconhecer os direitos legítimos do Irã, o pagamento de indenizações e garantias internacionais firmes contra futuras agressões. Eu acho que o senhor pensa que tem muito mais poder de barganha do que realmente tem. Principalmente porque os Estados Unidos atacaram ativos navais iranianos, incluindo 16 navios lança-minas. Enquanto algumas fontes afirmam que iranianos colocaram minas no estreito, outras dizem que ele já está efetivamente fechado, devido ao que ocorre ao redor, citando forte redução no tráfego. E ainda assim, de alguma forma, isso não está impedindo o Irã de aparentemente enviar milhões de barris de petróleo para a China pelo estreito, então eles não parecem estar com medo. Também não estou, pois sou especialista em campo minado e treinei a vida toda para isso. O presidente Trump alertou que atacará o Irã 20 vezes mais grandioso, mais forte se o país fechar o Estreito de Hormuz, chegando a chamar isso de presente para a China. Como os soldados que o Irã continua perdendo, essa provocação nunca perde a graça. A China realmente precisa do petróleo iraniano barato. Após perder a Venezuela no início do ano e enfraquecer a República Islâmica, a China também sai prejudicada. Esses gasodutos são apenas o começo. Relatos não confirmados dizem que o Partido Comunista Chinês envia peças de drones, itens de uso duplo e possivelmente materiais para mísseis ao Irã. Já que 2 navios sancionados da República Islâmica do Irã deixaram recentemente Golan, porto conhecido pelo embarque de produtos químicos como perclorato de sódio, essencial para combustível sólido de foguete. Se isso for verdade, esses navios devem ser bombardeados em breve, ou os Estados Unidos podem vencer apenas esperando que apresentem defeito, como muitos produtos chineses. Enquanto isso, no outro extremo da Ásia, a China está sendo totalmente racista. Isso tem a ver com uma autoridade eleita japonesa, Ari Afria, que é de ascendência uzbeque e uigur. Ari é o primeiro uigur eleito para um parlamento no exterior. Segundo relatos, o Global Times a chamou de tóxica e de veneno da fronteira, sendo uma referência à fronteira de Xinjiang. O Congresso Mundial Uigur e o governo japonês condenaram as declarações como odiosas e racistas, com o governo do Japão chamando-as de insultos sem precedentes. Infelizmente, com o Partido Comunista Chinês, eu diria que tem total precedente. Não estou dizendo que estou chateado, só decepcionado, mas na verdade estou muito chateado. Para se decepcionar, seria preciso se surpreender. Taiwan se prepara para uma guerra com a China. Taiwan realizou o 5º teste de mergulho do seu primeiro submarino construído nacionalmente, o Haikun. Nome assustador, Haikun de verdade. Isso vai levar o terror aos corações dos comunistas chineses. O que foi, Shelley? Haikun significa narval. Quero dizer, eles são bem assustadores, eu acho. Tipo, cara, se eles te espetarem com aquele chifre, você vai se dar mal. O que foi, Shelley? Não é um chifre, é um dente, na verdade. Uau! O ELP envia aviões há anos para a Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan como parte de sua estratégia de guerra de Zona Cinza. Então todo mundo percebeu quando os caças chineses de repente pararam e ninguém sabia o motivo. Foi quase assustador. Pessoal, não se preocupem, os aviões de guerra chineses voltaram. Tudo está bem no mundo.
Se você pensou que os Estados Unidos estavam distraídos com o Irã, a Marinha Americana informou que enviou um avião espião pelo Estreito de Taiwan esta semana. O que demonstra o compromisso dos Estados Unidos com um Indo-Pacífico livre e aberto, assim como andar e mascar chiclete ao mesmo tempo. Por fim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segue com visita à China prevista para o fim do mês. Apesar de especulações na semana passada sobre a guerra com o Irã adiar ou cancelar a viagem, ela ainda deve ocorrer. Autoridades chinesas estariam irritadas com o planejamento de última hora e dizem não saber o que Donald Trump deseja. Estamos falando de uma visita de Estado ou da festa de uma criança de 5 anos? De qualquer forma, o governo Trump não parece se importar. Eles abriram nova investigação comercial sobre a China semanas antes da cúpula. A investigação deve identificar práticas comerciais desleais, como produção excessiva e dumping de produtos a preços baixos. Como essa é a estratégia de manufatura da China, a investigação deve resultar em mais tarifas sobre produtos chineses. Isso pode ser Trump tentando aumentar sua vantagem sobre Xi Jinping antes da reunião. É realmente como um filme de máfia, e o chefão está chegando, e este episódio é patrocinado pela Incogni. Uma vez recebi uma mensagem da Amazon me pedindo para fazer login e trocar minha senha. Era tão convincente que quase entrei usando o link falso deles. Eu estava a segundos de um desastre. Eu recebo esse tipo de golpe o tempo todo, e aposto que você também. Sempre que você faz algo online, várias empresas coletam e vendem seus dados pessoais para golpistas. Estou falando do seu nome, número de telefone, número do CPF, endereço residencial e muito mais. Ao me cadastrar no Incogni há 4 anos, descobri dezenas de empresas com meus dados privados sem permissão. Isso foi assustador. O que eu fiz? Tenho feito o maior número possível dessas empresas excluírem meus dados usando o Incogni. Você também pode fazer isso. O Incogni já removeu meus dados de 991 corretores de dados que coletaram minhas informações sem que eu precisasse agir após o cadastro. O Incogni cuida de tudo. E agora você pode ajudar sua família a remover os dados deles da internet. Com o novo Plano Familiar Ilimitado do Incogni e o recurso de remoções personalizadas, disponível nos planos Ilimitado e Familiar Ilimitado. Se você encontrar um site de busca de pessoas que está divulgando suas informações, colhe esse link no Incogni e os agentes do Incogni vão removê-lo para você. Então adquira o Incogni e recupere seus próprios dados. Acesse incogni.com/uncensored e use o código UNCENSORED. Aproveite 60% de desconto no plano anual do Incogni e exclua seus dados pessoais da internet. Ninguém pode te prejudicar se não te encontrarem. Eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir China Uncensored.